Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com você nessa noite. Seja muito bem-vindo a mais um culto que nós estaremos aqui para adorar o Senhor. Começamos pela manhã com o sol, né? E agora estamos terminando o dia com a chuva. Mas nós temos que glorificar a Deus, porque em tudo Ele é bondoso para com a gente. E que bom que você está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao teu coração, para falar ao meu coração. Queria ler com vocês um versículo lá de Salmo, de número 73, 28. Eu pude ontem compartilhar com os irmãos do louvor esse versículo. E ele diz bem assim: eu, porém, tenho por felicidade, por prazer estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança, para proclamar todas as suas obras. Você tem tido felicidade por estar na presença de Deus? Você tem tido prazer em estar aqui na presença do Senhor junto com seus irmãos? Eu espero que você tenha. Nós vamos orar para começar esse culto, entregar a Ele tudo que vai ser feito aqui, as canções. Não é nada para mim, não é nada para você, mas é para Deus. É Ele que é a finalidade de tudo que a gente faz aqui. Então feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que a presença dEle esteja aqui entre nós, agindo e operando. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite estarmos aqui na sua presença. Pai, nós chegamos até aqui ou assistimos de casa, Pai, com um coração, Pai, das mais diferentes formas, ó Pai. Eu sei que tem pessoas que estão aqui me ouvindo, nos vendo, que está muito alegre, teve bênçãos, teve muitas vitórias essa semana. Mas eu sei também que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, Pai. Eu sei que, Pai, tem pessoas que estão, Senhor Deus, muitas vezes não conseguindo dormir, ó Pai. Estão tendo problemas, ó Senhor Deus, passando por dificuldades, Pai. Mas, Senhor Deus, independente, Pai, de como nós estamos, ó Senhor Deus, que nós possamos ser como o salmista e dizer que a nossa felicidade, o nosso prazer é estar diante de Ti, Pai. Traz, Pai, resgata, Pai, prazer em estar na Tua presença, Pai. Se por acaso, Pai, em alguém, Senhor Deus, isso vem, Senhor Deus, se diminuindo, que em nome de Jesus possamos ter este prazer de estar diante de Ti, Pai. É a nossa oração que fazemos a Ti, Pai, gratos por este culto que eu tenho certeza que será uma bênção, ó Pai. Que, ó Pai, eu creio que o Senhor agirá, porque eu sei que o Senhor está aqui entre nós, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui a agir em nosso meio. É isso que eu te oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meu amado? Vamos começar esse culto cantando sobre a soberania do nosso Deus, dizendo o quanto Ele é soberano. Aleluia. Você pode bater palmas, adorar o Senhor. Ele é soberano. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, sua graça é melhor do que viver. Ele está sobre tudo e sobre todos. Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora e o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso
refúgio e segurança, tua tribulação, fortaleza, esperança do meu coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, sua graça é melhor do que soberano Ele é. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, sua graça é melhor do que viver. Oh, 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 Eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Creio que Ele recebe louvor e adoração no meio do seu povo. E que você nessa noite possa entregar um verdadeiro louvor a Ele, aquele que está acima de tudo, que está acima de todos, que tem um trono onde Ele se assenta por toda a eternidade. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso. Para terminar, sua graça é melhor do que viver. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Amém. Pode sentar no seu lugar. Olá, igreja! Começa agora o nosso informativo da CIB de Curitiba, trazendo para você e toda a sua família as atividades de nossa igreja. Vamos lá? As células online continuam a todo vapor, encontros abençoadores, mas ainda está faltando você para participar. Mesmo online, tem sido um tempo de oração, comunhão e suporte para tudo isso que estamos vivendo. Para participar é muito fácil. Entre em contato com a nossa secretaria pelos telefones 3267-2937 ou 99835-4994, que vamos indicar uma célula com um dia e com um horário que melhor se adequa ao seu tempo. E o líder dessa célula fará o contato e indicará como você pode participar. Estamos em plena campanha de 21 dias de jejum e oração. Tem sido dias abençoadores na presença de Deus. E você já está participando? Se não, você ainda pode participar dessa campanha. Fale com os nossos pastores e com a secretaria da nossa igreja para receber o livro com as devocionais. Não deixe de fazer parte dessa experiência renovadora com Deus. Todos os domingos, às 9h50 da manhã, a equipe do Pastor China prepara com muito amor e carinho a EBD online para as crianças. Incentive seu filho para participar desse tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Papo de Homem Online será no dia 24 de novembro, às 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube. O preletor convidado é o Dr. William Ferres e o tema abordado será a saúde integral do homem. Assista, participe, convide seus amigos e familiares. A nossa juventude e os nossos adolescentes voltaram a se reunir aqui no templo, mas é claro, com toda a segurança que o atual momento exige. São cultos abençoadores, com ministrações que falam ao coração dos jovens e adolescentes. Fique ligado nas nossas redes sociais. Lá estarão todas as informações de data e horário dos cultos. Termina aqui o nosso informativo CIB deste domingo. Deus os abençoe e até o próximo. Meus irmãos, graça e paz para todos que estão aqui no templo, amém? E para você também que está online,
os que são internautas. Deus abençoe a todos. E nós estamos adorando ao Senhor nessa noite aqui, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas e a Ele prestamos nossa adoração. E um culto, ele é feito de muitos momentos de adoração, não é? Nós cantamos, nós louvamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós pregamos, mas também aqui no culto tem um momento que precisa ser visto também como um momento de adoração. É um momento em que nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Qual é o espírito desse versículo? O espírito desse versículo é que nós somos uma comunidade. A igreja é uma comunidade. E uma comunidade envolve muitas coisas. Uma comunidade envolve mutualidade, envolve comunhão, envolve relacionamentos. E uma comunidade também envolve generosidade. E a pessoa que tem um coração generoso não retém. As pessoas que vivem retendo, elas nunca estão dispostas a doar. Elas estão revelando que não tem um espírito de comunidade. Então nós somos uma comunidade e precisamos ter um coração generoso. E entregar os dízimos e as ofertas é uma das maneiras de expressarmos generosidade para com a nossa comunidade. Então você que durante a semana já transferiu o seu dízimo, sua oferta na conta da igreja, você já prestou um ato de adoração a Deus, mas você também cometeu um ato de generosidade. Você não reteve, e você então praticou esse ato. E você que está aqui conosco nessa noite, e também vai ter essa oportunidade agora de aqui no culto, dedicar o dízimo e a oferta. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos botar aqui no monitor os dados da conta da igreja, e nós vamos manter durante o louvor. Quem sabe você que está em casa, por um motivo ou outro, você esqueceu ou você não pôde ainda, mas agora, nesse momento, você pode ir na sua casa, enquanto nós adoramos a Deus, você pode entregar a sua oferta, você pode entregar o seu dízimo, transferindo agora para também a conta da igreja, mas tem que fazer isso com alegria no coração. Esse é o tipo de coisa que quando a gente faz constrangido, não é um ato de adoração, e Deus não aceita essa oferta. Ela precisa ser feita com alegria, voluntariamente, generosamente, e como um ato de adoração. Vamos fazer isso enquanto nós louvamos a Deus. Mas de antemão eu vou orar. Eu já vou orar dedicando, consagrando ao Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé, nós que estamos aqui no santuário, estamos aqui no templo. Você que está aí na sua casa, também fique em pé. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, não é? Senhor Deus e nosso bendito Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós durante essa pandemia lutamos com tantas dificuldades, mas o Senhor tem abençoado o seu povo. O Senhor tem abençoado a igreja. Como nós temos recebido notícias de irmãos, de irmãs, de famílias que apesar das lutas, das dificuldades, estão sendo tremendamente abençoados. Muito obrigado, Senhor. Esse é um momento que nós queremos consagrar ao Senhor todos os dízimos e ofertas que chegam até a nossa igreja, a fim de que eles sejam usados para a glória do Senhor, sejam usados com sabedoria e para a expansão do Teu reino e socorro aos necessitados. Queremos colocar diante do Senhor aqueles irmãos e irmãs que estão lutando com o desemprego. Senhor Deus, abre porta de trabalho. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, seja em nível municipal, estadual, federal, a fim de que, ó Pai, nós possamos ver possibilidades aumentando no mercado de trabalho. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe os enfermos,
aqueles que estão batalhando agora em hospitais, aqueles que estão batalhando com doenças, visite-os nesta noite, e que eles recebam ali um toque especial do Senhor nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Amém? E não esqueça, hein, de colocar sua máscara, porque eu já vou aqui colocar a minha. A gente vai cantar uma canção agora. Talvez você já tenha cantado ela, no mínimo, algumas dezenas de vezes. E como quase tudo na nossa vida, quando a gente faz muitas vezes, repetidas vezes, ela entra num negócio que a gente chama de rotina. E já ouviu aquela expressão, caiu na rotina? A rotina ela é muito boa para algumas coisas na nossa vida. Nos disciplina, nos ajuda. Mas no nosso relacionamento íntimo com Deus ela é péssima. E talvez você que entrou aqui neste lugar, você veio porque faz parte da sua rotina estar aqui domingo. Talvez já tenha até saído, por isso que você não está aqui. Talvez é rotina para você estar cantando, tocando, ministrando louvor, até pregando. E nesses últimos dias Deus tem falado uma palavra muito forte ao meu coração sobre renovo. Renovo. Sabe o que é renovo? É fazer de novo algumas coisas que se tornaram velhas. Talvez Deus precise renovar alguma coisa na sua vida. Não sei o que é, mas eu queria que a gente fizesse dessa canção uma oração ao Senhor, que você pudesse pedir para Ele: Senhor Deus, renova alguma coisa na minha vida, algo que precisa de um significado novo, de novo. E eu vou fazer um desafio para você agora. Você não vai precisar ler a letra, porque você já conhece essa canção. Você não vai precisar ficar prestando atenção se alguém vai errar na banda, se o Ramon vai cantar bem ou não a música. Eu quero te fazer um desafio que você feche os seus olhos e cante essa canção inteira com os seus olhos fechados, e pedindo a Deus que Ele renove a sua vida. Nós lemos no início do culto um versículo que dizia que o salmista falou que ele tinha prazer e alegria de estar diante de Deus. Se você tem esse prazer, se não tem tido, esse é um tempo para você pedir isso ao Senhor. Aleluia, Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso na sua casa, e aqui cante esse refrão pra te adorar, oh, dos reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Prazer, Pai, na casa de Deus, onde foi o amor. Eu digo a Ti, Pai, em
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Oh, Tu és o Rei, Pai e Senhor. Te entregamos nosso Então pode ficar de pé. Aleluia. A gente não precisa, na verdade, do som para adorar a Deus, né? Eu estava falando que ontem também que a música, o louvor, ele só é um meio. Na verdade, o fim é louvar a Deus. Às vezes a gente perde muito tempo nos meios e esquece da finalidade da nossa vida, que é adorar ao Senhor. Nós vamos cantar agora uma canção que diz que nós vamos construir a nossa vida no Senhor. Nós cantamos ela pela manhã. Você possa fazer isso mais uma vez conosco, louvando ao Senhor, declarando sobre a sua vida essa verdade, essa canção. Tu és digno, Pai.
desta canção. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. É o nome que está sobre todos os nomes. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Senhor. Mostra, Deus. Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sejamos como aquele homem sensato que na parábola de Jesus edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou construir, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. E diga que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Santo, santo é o Seu nome, Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. E eu vou construir em Ti, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Eu vou construir, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja o santo e glorioso nome, Pai. Pode sentar no teu lugar. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom estarmos aqui juntos, e você também aí em casa, louvando o nome do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus aqui, os que estão aqui no templo, e você também que está em sua casa, abra lá no livro de Daniel. Daniel no capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Meus irmãos, como é bom nós podermos ter essa oportunidade de lermos a palavra de Deus. Valorize isso na sua casa, valorize isso na sua vida, de você ter esse privilégio de poder meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e encontrar nela vida. E é o que é o nosso desejo nesta noite, que a palavra de Deus possa produzir vida, que a palavra de Deus frutifique em nossos corações nesta noite. Vamos lá então para o capítulo 1 de Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, e levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siniar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho e da própria mesa do rei. Eles receberam treinamento durante 3 anos e depois disso passaram a servir o rei. Entre esses estavam alguns do que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e teve simpatia para com ele. Amém? Que o Senhor aplique em nossos corações a sua santa palavra. Vamos orar ao nosso Deus? Você que está aqui no templo, você que está em casa, não deixe que nada tire sua atenção. Eu queria falar para você que está em casa, não é muito fácil você ficar conectado no culto em casa. Eu estou falando por experiência pessoal. Não é fácil para mim, também eu sei que não é fácil para você. Então não permita que o inimigo use aí a comodidade da sua casa para que você não se ligue na mensagem, para que você não se ligue no culto. Isso pode ser muito prejudicial para a sua vida espiritual, tanto aqui como na sua casa, mas em casa eu acho muito mais provável que você tenha dificuldade com isso. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo isso por amor a você, muito cuidado em casa. Esse tempo de culto, esse tempo de pregação da palavra, dedique-se em realmente prestar atenção naquilo que Deus tem para o teu coração nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Nós estamos diante dessa palavra que é pura, santa e poderosa. Ó Deus, que essa palavra agora fale aos nossos corações e que essa palavra, Senhor, possa encontrar corações aqui, o meu e de todos que estão aqui no templo e os que estão em casa, online, corações abertos para o teu falar, ouvidos atentos, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor hoje possa visitar a cada um
e deixar em cada vida porção da Tua palavra, a mensagem do Senhor, e que hoje, Senhor, muitos frutos sejam produzidos em muitas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma coisa que às vezes eu fico preocupado. Tem algumas coisas que às vezes chamam a minha atenção. São os crentes que vivem de clichês. Já viu? Como é que tem crente que vive de clichê? Tudo que você conversa com ele, tudo que você fala com ele, em qualquer situação, ele sempre tem uma frase de efeito. O sangue de Jesus tem poder. Fala, Jeová. Tem que se colocar na brecha, irmão. E muitas vezes, posso todas as coisas daquele que me fortalece. E às vezes, meus irmãos, outra coisa é estar amarrado. Né? Está amarrado. Eu tenho uma história muito interessante que aconteceu com um pastor em São Paulo, que ele costumava de vez em quando falar isso, está amarrado. Aí um dia na porta, uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, pode me tirar uma dúvida? Qual é, minha irmã? Quando o senhor amarra o diabo, quanto tempo leva para desamarrar? E ele ficou ali, sem saber o que dizer. Então, meus irmãos, é muito perigoso o crente viver de clichês. Sabe por quê? Porque o clichê, o chavão, ele transforma expressões que poderiam se transformar numa verdade profunda, uma convicção profunda, num ensinamento profundo. E esses clichês, quando eles são transformados em clichês, eles acabam não significando nada para o dia a dia das pessoas. E as pessoas não param para entender em que narrativa bíblica, em que situação, em que contexto essas frases foram ditas. Se é que algumas delas estão na Bíblia, porque muitas delas nem na Bíblia estão. Então, se essas frases, elas estão fazendo conexão com o nosso dia a dia, ter cuidado para não tirar essas frases do seu contexto. E aí elas acabam perdendo o valor. Elas acabam perdendo o valor daquilo que pode indicar, daquilo que pode transmitir. Então, cuidado, meus irmãos. Crente que vive de clichê, crente que vive de chavão, não estará preparado para o dia da tragédia, para o dia do desastre, para o dia da perda, para o dia do sofrimento. Puxa, pastor, mas acontece tudo isso? Claro, todo dia acontece, faz parte da vida. Mas se você vive de clichê, você não vai estar preparado para enfrentar essas situações. E afirmações que deveriam ser uma profunda manifestação da sua fé, acaba tornando algo sem significado nenhum. E nesta noite, onde eu quero chegar nessa noite? O que eu quero chegar nesta noite é o seguinte: eu tenho percebido que algo muito importante para nós lidarmos com as adversidades da vida, para nós lidarmos com as circunstâncias da vida, está se tornando clichê. Quer dizer, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, mas sem pensar no que significa isso de prático, do que pode significar isso na vida. Saber que Deus está no controle deve ser uma confissão de fé feita com muita convicção, com muito conteúdo. Ela não pode passar a ser um mero chavão.
sem que de fato a pessoa saiba que esta convicção de que Deus está no controle, o que significa isso para o seu dia a dia. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e como rei ele domina sobre tudo que existe. Eu hoje, nesse assunto, eu não quero entrar aqui nos debates teológicos. Teísmo aberto, não aberto, teísmo pleno. Isso são debates teológicos que eu não vou entrar aqui nessa noite, porque não é o caso. Mas eu quero olhar para esse texto, olhando para Daniel, que Daniel é o livro da Bíblia, um dos livros da Bíblia, que melhor expressa a soberania de Deus. Que melhor expressa que Deus está no controle. Que melhor expressa que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Então, quando nós enfrentarmos situações difíceis na vida, seja de que natureza for, faz muita diferença crer que Deus não perdeu o controle. Fica muito mais fácil enfrentar as dificuldades da vida com coragem, com sabedoria, conseguir forças, quando de fato cremos de todo o coração que Deus está no controle, mesmo quando as situações adversas apontam para outra coisa. E não tem ninguém melhor nesse texto do que Daniel para nos ensinar isso. Da soberania de Deus. Então, eu vou só resumir aqui, para poder entrar no assunto que eu quero entrar, dizendo o seguinte: crer que Deus está no controle, que Ele é soberano, é crer que Deus continua agindo em nosso favor, apesar de. Deus continua agindo em nosso favor, apesar de. Deus continua agindo, era o que pensava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego. Nós estamos aqui distante da nossa terra, viemos para um lugar aqui onde reina tanta imoralidade, tanta idolatria, tanta maldade. Mas eles sabiam de uma coisa, que Deus continuaria agindo em favor deles. Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. Outra coisa é crer que Deus não está parado. Crer que Deus está no controle é crer que Deus não está parado, que Deus não está omisso, que Deus não nos criou e nos abandonou. É crer, Daniel e seus amigos creram que mesmo na situação em que estavam, Deus não os havia abandonado. Isso tudo, essa convicção, é só para quem sabe que Deus está no controle, então pode dizer que Deus continua agindo em nosso favor. Não precisa entrar em debate teológico. Não precisa. O que você precisa, o que eu preciso, é entender que qualquer que seja a situação, se o meu Deus é soberano, e se o meu Deus está no controle, Ele sempre vai agir em meu favor. E Daniel e seus amigos, então, foram deportados. E deportados para uma terra estrangeira que conquistou Judá. E eles foram colocados no palácio de Nabucodonosor, um déspota. Foram colocados no palácio de um homem egocêntrico, mau e idólatra. Num ambiente um ambiente espiritualmente hostil, ameaçador. Qualquer descumprimento da ordem do rei Nabucodonosor seria fatal. Era lá, numa situação dessa, que eles estavam. Aí o que acontece? Olha aqui o que acontece quando um crente, de fato, crê que Deus está no controle. Apesar de tudo isso, né, eles não desistiram, não se desesperaram,
mesmo quando veio a cova dos leões, mesmo quando veio a fornalha ardente, Daniel e seus amigos não desesperaram, não é? Eles não desistiram, mas eles foram corajosos, mantiveram firme a sua fé em Deus, pois sabia, quem sabe que Deus está no controle também sabe que a sua vida não é dirigida pelas circunstâncias, que quem aponta o caminho a seguir, quem define o modo de fazer as escolhas, não são as circunstâncias adversas. Eles sabiam que Deus é soberano, e Deus realiza os seus planos para as nações, mas Deus também realiza os seus planos para os indivíduos. Eles tinham essa convicção. Então, eles se apropriaram dessa profunda verdade da palavra de Deus. Deus é soberano. Então, eu quero olhar para esse texto, e pensar assim, olha, de prático, o que a gente pode tirar desse texto? De prático, eu quero tirar o seguinte, em primeiro lugar, quando nós cremos que Deus está no controle, quando nós temos a firme convicção de que Deus é soberano, não são as circunstâncias da vida que farão que percamos a nossa identidade espiritual. Qualquer estrategista de guerra, quando ele quer dominar uma nação, o que ele faz? Descaracterizar a nação que ele está dominando. Descaracterizar seus hábitos, sua cultura, descaracterizar aquele povo, porque um povo que perde a sua identidade, ele é mais fácil de ser dominado. E isso é verdade também na vida espiritual. O diabo sabe que quando nós perdemos a nossa identidade, nós acabamos escravos das circunstâncias, ou escravo de um vício, ou escravo de pessoas. E aí o que diz o rei? Que foi uma das primeiras coisas que o rei fez, que o rei mandou um dos oficiais fazer? Muda o nome deles. Muda o nome deles, porque mudando o nome deles, nós vamos mudar a identidade deles. Eles vão ficar confusos, quem são eles? Onde eles estão? Quem é o Deus deles? E então o que o rei fez? O versículo 7 diz, e o chefe dos exércitos deu-lhes novos nomes, a saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Daniel significa, o Senhor é o meu juiz. E isso tem a ver com o quê? Como é que isso pode ser entendido? Essa concepção remete a quê? A ele entendendo que Deus é o seu juiz, então ele tinha uma justiça interior sensata, era capaz de enxergar as situações com muita clareza, com muito bom senso e confiava em Deus. Isso tudo tem a ver com o nome Daniel e com a identidade de Daniel. Mas quando ele manda botar o nome de Beltesazar, esse nome ainda é confuso um pouco o significado dele. Mas o mais provável é que agora esse nome estava dizendo que ele foi levado para a Babilônia para ser ajudado por outro Deus. Esse nome tinha vinculação. Beltesazar significa proteja a sua vida, mas esse Bel, alguns dizem que tem ligação com um dos deuses pagãos. Então, resumindo a história, o que ele quer? Ele quer colocar a crise deles em confusão. A identidade deles, melhor dizendo, em confusão. Então, o que acontece? Quando muda a identidade espiritual, o que ele está querendo?
que eles esqueçam do Deus deles. Que eles esqueçam das bênçãos do Deus dele na vida deles. Que eles esqueçam quem eles são nesse Deus. O que esse Deus tem para oferecer. E vou dizer uma coisa para você. Qualquer crise que você enfrentar na vida, qualquer crise que você enfrentar no mundo, nunca se esqueça disso. Forças do mal atuam para que você confunda a sua identidade em Cristo. Para que você corrompa sua identidade espiritual. Porque ficará muito mais fácil dominar você. Então, o que aconteceu? Acontece que aqui, nesse momento, Daniel e seus amigos, o que o rei queria? Que eles esquecessem o passado e assumissem uma nova identidade espiritual. Mas aí o que eles fazem? Eles optam pela obediência. Eles optam por seguirem firmes. Eles continuam firmes na sua fé no Senhor. E eles ficam firmes no Senhor, que tem controle de tudo. Porque, como eu falei para vocês, uma das estratégias usadas pelo diabo é nos confundir nos momentos de crise. Um dos objetivos de Satanás no momento de crise é nos confundir, nos deixar confusos, nos deixar inquietos. E qual é a melhor estratégia para ele fazer isso? Nós esquecermos da nossa identidade em Cristo, da nossa identidade espiritual, quem somos em Cristo, o que conquistamos em Cristo, as bênçãos celestiais que temos em Cristo. E aí quando você esquece isso, meu irmão, quando o diabo tenta fazer com que Daniel e seus amigos esqueçam o passado deles lá de Judá, e se concentre naquela espiritualidade idólatra, o que eles estão querendo? Que eles esqueçam tudo que Deus fez por ele, quem Deus era na vida deles, o que Deus representava para ele, que aquele Deus deles não era soberano e nem estava no controle das coisas. E aí quando isso acontece conosco, o que vem na crise? Nós ficamos confusos, nós ficamos inquietos. Então, uma pessoa com crise de identidade espiritual, ela perde a visão correta de quem ela é e quem Deus é. E esse era o objetivo. Tem uma história que eu li uma vez, que conta que uma águia, que colocaram o ovo de uma águia, junto com os ovos lá no ninho de uma galinha. E quando aquela galinha chocou lá os ovos, também chocou aquele ovo de águia. E aquela aguinha nasceu. E aquela aguinha foi crescendo ali com os pintinhos. E a aguinha foi crescendo. Um dia, né? Um dia, ela crescendo ali no meio daqueles pintinhos e tal, a aguinha comendo minhoca, a aguinha ciscando. Já pensou isso? Águia comendo minhoca, águia ciscando. Aí certo dia essa aguinha já foi crescendo, ela olhou para o céu, ela viu uma águia. E ela disse assim: eu queria tanto ser igual àquela águia e voar bem alto. Estava com a identidade completamente perdida, confusa. Isso parece uma brincadeira, mas não é. Isso ilustra o que pode acontecer conosco. Para onde uma crise de identidade pode nos levar. Para onde uma crise de identidade pode nos deformar. Pode nos enfraquecer e sermos completamente diferentes daquilo que podemos ser em Cristo.
Então, veja bem, crer que Deus está no controle é muito mais profundo e complexo do que você imagina. Quando você falar Deus está no controle, você tem que saber que se na sua vida Deus está no controle mesmo, você não pode perder a sua identidade nele. Não é um chavão. Não é um clichê. É uma verdade profunda. Esses jovens, eles foram levados para o lugar que era a maior expressão intelectualidade do seu tempo. Um ambiente espiritualmente corrompido, tanto moralmente quanto espiritualmente. Mas eles não esqueceram quem era o seu Deus. Tinha mais absoluta confiança. Nós estamos aqui, mas Deus está no controle. E aí, meus irmãos, fez muita diferença. Sabe uma coisa? O meu assunto hoje não é identidade em si, porque nós poderíamos aqui falar só sobre identidade muito tempo. Mas eu preguei aqui um sermão ano passado, baseado em Efésios, quando eu falei aqui sobre coisas que a gente esquece muito fácil, a gente fala muito em bênção, mas esquece realmente as bênçãos que nós já temos em Cristo. A bênção da eleição, a bênção de saber que antes da criação do mundo, esse Deus que tem controle de tudo, não é? Ele já nos havia escolhido. A bênção da adoção. Antes de receber a Cristo, eu era criatura de Deus, agora eu sou filho de Deus. A bênção da reconciliação, eu fui perdoado por Deus, agora eu estou reconciliado com Deus, agora eu posso me relacionar com Deus, agora eu posso ir diretamente ao trono da graça. A bênção da salvação em Cristo, a bênção em Jesus como nos tornou herdeiros, nós somos herdeiros de Jesus, em Jesus. A bênção de ser selado com o Espírito Santo da promessa. Quando nós perdemos a nossa identidade em Cristo, a gente esquece de tudo isso. Então, meus irmãos, não deixe que esse momento adverso que nós estamos vivendo, e que muitas vezes a angústia toma conta do nosso coração, não permitamos que essa pandemia corrompa a nossa identidade em Cristo. Se ela começar a corromper sua atitude, sua atividade, sua identidade em Cristo, no final dessa pandemia, você vai estar totalmente distante de Deus. E distante da igreja. E distante da sua palavra. Quanto mais firmar a sua identidade em Cristo, mais resiliente você será. A resiliência, ela é aquela habilidade socioemocional de se refazer após as perdas, danos e impactos negativos. Como é que um crente consegue isso? Quanto mais forte for a sua identidade em Cristo. Quanto mais firme for a sua identidade em Cristo. Por ter certeza que Deus estava no controle, Daniel e seus amigos mantiveram-se firme na sua identidade. Eu quero encerrar esse primeiro tópico do meu sermão, ainda estou no primeiro, mas eu vou chegar lá rápido. Contando a história de um garotinho que estava num ônibus, e o ônibus lá, aquele pessoal fazendo uma viagem, e o motorista era aqueles motoristas que gostavam de dirigir com emoção. Sabe o que é aquele motorista que sabe dirigir com emoção? Hein? Olha, não vai falar que é igual o pastor Valdo não, estou ouvindo daqui, hein? Olha aí, Júlia, não fala isso, não é? Então, gente, sabe aquele motorista que dirige com emoção, que você
Quando chega no lugar, você já está suado. Meus irmãos, uma vez um colega de trabalho lá no Rio, ele me deu uma carona até em casa. Ele me dá uma carona. Quando ele pegou uma Avenida Brasil lá no Rio, uma avenida enorme, meus irmãos, eu suava frio. E aí faltava ainda uns 15 quilômetros para chegar. Eu falei, olha, eu menti. Eu já pedi perdão essa mentira. Mas eu falei assim, o nome dele era Fernando. Eu falei, Fernando, eu me lembrei que eu tenho que resolver um negócio. Você pode me dar uma paradinha ali? Eu desci, meu Deus, porque eu não aguentei. E essa história conta que o garotinho estava lá e aquele motorista fazendo aquelas curvas, aquele perigo, todo mundo assim preocupado, o pessoal, e ninguém conseguiu dormir. E um garotinho lá dormia tranquilo. Aí alguém chegou para o garotinho e falou, rapaz, acorda aí, pode ter um acidente. Aí eu falei assim, não, eu estou tranquilo. O motorista desse ônibus é meu pai. Eu confio nele. Eu sei que com ele na direção desse ônibus, nada de mal vai nos acontecer. Sabe o que significa Deus no controle? É você na vida agir como esse menino. Às vezes a vida nos sacode para lá, a vida nos sacode para cá. Às vezes as estradas da vida tornam estradas assim, com uma forte emoção. Mas saber que quem está no piloto é o nosso Pai. A segunda reflexão que eu quero fazer nesse texto é que quando Deus está no controle, deixamos que a fé determine nossos passos. Quando Deus está no controle, quem é que vai determinar nossos passos? É a fé nele. Daniel, versículo 8, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É um passo de fé. As circunstâncias ele poderia fazer com que ele desse outro passo. Rejeitar aquela comida do rei era colocar a vida deles mesmo em risco e também do oficial que foi ordenado a dar essa comida do rei para eles. Então era muito cômodo para Daniel e seus amigos dizer assim, não, numa circunstância como essa, vamos dar um passo de acordo com as circunstâncias. Vamos dar um passo daquilo que vai nos proteger mais. Vamos dar um passo de tal maneira que a gente não coloque nada em risco. Mas não. Quem crê que Deus está no controle, o que determina os seus passos é a fé. E eles então tomaram esse passo. Tinha muitos momentos na vida a gente tem que escolher entre o certo e o errado. E o que vai determinar é a nossa fé. Meus irmãos, Daniel, quando o rei levou esses jovens para a Babilônia, vocês sabem que o texto diz, ele levou a nata de Judá. Os nobres, os jovens mais inteligentes, os jovens mais cultos e os jovens fisicamente mais bonitos. Daniel, ele ali estava diante no palácio, onde ele poderia conseguir fama, onde ele poderia progredir financeiramente, ele poderia progredir na carreira dele. O que acabou acontecendo, mas não pela infidelidade. Então, meus irmãos, Daniel então e seus amigos estavam diante de uma chance de obter muitas coisas. Títulos, honrarias. Mas para isso, teriam que comer da refeição do rei. E qual é o problema, pastor? Por que eles não podiam? Por que comer aquilo era desobedecer a Deus? Porque a comida preparada pelos babilônicos não seguiam as regras de pureza alimentar dos judeus, dos israelitas. Então,
naquele contexto, naquela época, a comida ela tinha todo um significado espiritual. E ali, comer daquela comida do rei era desobedecer uma orientação de Deus. Era desobedecer uma lei de Deus. E o que eles fazem? Bom, se nós provarmos, comermos, estamos bem, vamos ficar na boa com o rei. O correto politicamente, o que era? Comer a comida. O que eles fazem? Eles decidiram arriscar. E pela fé, não cederam, não desobedeceram a Deus, não optaram pela desobediência. Olha bem, olha para mim. Vocês estão sentindo falta desse olha para mim? Fala a verdade, não estão? Olha para mim aí, é o Eric que está aí? Ou é o irmão dele? Ah, não é o irmão dele, né? Seja bem-vindo, bom ter você aqui. Olha para mim. Quem opta por crer que Deus está num controle, não pode ser um chavão. Tem que entender que dizer que você crê que Deus está no controle é obedecer a Deus mesmo que haja risco. Então vocês entendem quando eu falei no início do sermão que algumas coisas a gente faz de clichê e a gente acaba não entendendo o significado das coisas. Quem confia em Deus, que Deus está no controle da sua vida e está em comunhão com Deus, sabe que vale a pena qualquer sacrifício para estar na vida com Deus. Qualquer sacrifício para não perder a vida com Deus, para continuar conectado com Deus, em comunhão com Deus. E deixar que a fé determine seus passos. Quando a fé determina nossos passos, cremos que Deus está no controle, a gente decide se manter firme. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse lá para os Coríntios: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque Deus está no controle. Não permitam que as circunstâncias determinem seus passos, mas a fé que determina nossos passos. Se mantenham seguros em Deus. Pela fé, não permita que a insegurança, a inquietação os dominem. E foi assim que Daniel e seus amigos agiram. Agora tem uma coisa muito importante nesse texto aqui. É que quando Deus está no controle e nós deixamos que a fé determine nossos passos, também está embutido o seguinte: não deixar que a cultura determine nossos passos. Daniel e seus amigos não deixaram que a cultura babilônica determinasse os passos deles. E meus irmãos, os babilônicos tentavam mudar o modo de pensar dos jovens, por isso que ele levava jovens inteligentes, nobres, sadios. O que eles queriam? Que esses jovens assimilassem não só os seus deuses, mas assimilassem a sua cultura. Então, Deus no controle, e é permitir que a fé determine nossos passos e não a cultura. Há culturas que desonram a Deus. Todo lugar tem cultura boa e cultura ruim, e tem culturas que desonram o nosso Deus. Neste caso, com os passos de fé, nós temos que ser contra a cultura. Daniel e seus amigos souberam ser contra a cultura. Sabe por quê? Porque sabiam que Deus estava no controle de tudo.
Cuidado com os passos com relação à cultura. Quando a gente deixa a cultura dirigir nossos passos, nós vamos nos habituando naquilo que... Nós vamos nos habituando com coisas que desagradam ao Senhor, com aquilo que contraria a sua vontade e com o que contraria a sua palavra. Não deixe que a cultura determine seus passos. Como esses fizeram. Quando eu fazia seminário lá no Rio, Seminário do Sul do Brasil, tinha um colega muito querido, já conheci ele muito tempo antes de ir para o seminário. E aí depois de sair do seminário, nunca mais vi aquele colega. Ele saiu do seminário um ano depois de mim. Eu saí em 88, ele saiu depois. E aí passou o tempo, eu já estava no ministério, já era pastor de uma igreja, e um dia se converteu um rapaz viciado em drogas lá na igreja, e nós o colocamos numa casa de recuperação de viciados. Era mais ou menos a uns 100 quilômetros do Rio, da capital, essa casa. E um dia eu fui lá visitar esse jovem, e eu cheguei lá e encontrei esse meu colega de seminário. Quando eu o vi lá, eu achava que ele estava ali trabalhando, era um monitor, ou um conselheiro. Eu cheguei, dei um abraço nele, falei, rapaz, como bom te ver aqui, rapaz, se atuando nessa casa. Ele ficou muito constrangido, abaixou a cabeça e disse assim, não, eu não estou aqui monitor nem conselheiro, eu sou interno. Eu fiquei viciado em drogas. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu conheci uma moça, me mudei lá para o Rio Grande do Sul com ela, e ela tinha uma outra linha espiritual, e lá era uma cultura que tudo podia, não tinha limitação para nada. E foi assim que eu fui me envolvendo. Aí começou com algumas coisas aqui, outras coisas ali, outra aqui, outra lá. Quando eu caí na real, eu estava viciado em cocaína. Cuidado com a cultura. Porque a cultura vai cedendo aqui, vai cedendo ali, vai cedendo ali. Quando você pensa que não, você está totalmente preso. Quando nós cremos que Deus está no controle, nós não cedemos à pressão do mundo. Pressão muito grande em cima de Daniel e seus amigos. Eu li uma coisa um dia desse também que eu achei interessante, diz assim, o peixe vive no mar, mas não fica salgado por causa disso. Nós temos que ser como peixe. Vivemos no mundo, mas não podemos ser contaminados por ele. Não ceder à pressão do mundo, para que a nossa fé não seja corrompida. Nós não precisamos ser alienados, nós não precisamos ser isolados, mas nós precisamos entender que quem crer que Deus está no controle de tudo, não vai ceder às pressões do mundo. Eu quero encerrar, dizendo assim, quando nós cremos que Deus está no controle, mantemos nossa confiança nele e experimentamos sua proteção de maneira inigualável, inimaginável. Vou repetir. Quando cremos que Deus está no controle, vivemos isso, confiamos nele, nós experimentamos sua proteção de forma inimaginável, inigualável. Quem é que ia imaginar que aquele oficial ia ceder ao apelo de Daniel? Nós não vamos comer essa comida, nós vamos comer só vegetais. Mas não vão comer proteína, não vão comer outra comida. Não, porque daqui a alguns dias eles vão querer saber como vocês estão, vocês vão aparecer completamente raquíticos, vocês vão aparecer cara de doente diante deles, abatido, e aí a minha vida, eles vão tirar a minha vida. Mas o texto diz que Deus tocou no coração daquele homem.
E Deus fez com que o homem fosse bondoso. Um homem cruel, que com certeza estava acostumado a receber ordens do rei cruéis e cumprir. Agora Deus toca no coração daquele homem. O texto diz que Deus fez com que aquele homem fosse bondoso. Olha aqui, e que Daniel tivesse simpatia diante dele. Quem imaginar isso? Meus irmãos, vale a pena a gente realmente permanecer firme, sabendo que Deus é soberano, não ceder, não se entregar, permanecer firme, porque Deus vai fazer coisas inimagináveis. O homem disse: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou comida e bebida a vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros dos jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça. Mas Daniel conversou com ele: não, você pode confiar que vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Ah, meus irmãos, Deus agiu ao mudar o coração daquele homem. Aquele homem foi impactado pela fé daqueles jovens. Deus promete estar ao lado daqueles que são fiéis e comprometidos com Ele. Nunca esqueça disso. Essa promessa não é para qualquer um não, viu? Se você vive de qualquer maneira, você não está comprometido com Deus. Deus não tem compromisso com quem não está comprometido com Ele. Ele, pela graça dEle, Ele até age, às vezes, e muitas vezes, mas o compromisso de Deus é com quem está comprometido com Ele. Então, meus irmãos, creia que Deus está no controle, confie em Deus, permaneça nele, e Ele te protegerá de maneira inimaginável. Aí mais tarde, o que vai acontecer? Esses jovens foram libertos agora, Deus os protegeu, os livrou de provar aquela comida, comeram outra comida, ficaram mais saudáveis do que os outros. Mas tem mais, quando vai viver a vida do Daniel, o que acontece dentro da cova dos leões? Está lá, mas Deus o protegeu de forma inimaginável. E os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha tremendamente ardente. O que aconteceu? Deus os protegeu de maneira inimaginável. Foram bem-sucedidos, ocuparam altas funções na Babilônia. Que a nossa fé, meus irmãos, seja firme o suficiente para que nada abale a nossa confiança em Deus. E continuamos firmes no Senhor. Crermos que Deus está no controle. Crermos que Deus é soberano. Que Deus continua agindo em nosso favor. Crer que Deus não está parado, Deus não está omisso. Deus não nos criou e nos abandonou. Daniel e seus amigos creram que mesmo naquela situação em que estavam, Deus continuava agindo em seu favor. Não deixe a sua identidade ser perdida em Cristo. Mantenha firme. Preserve sua identidade em Cristo. Deixe que nada mais do que a fé determine seus passos. Não permita que as circunstâncias, que as pessoas, que a cultura determine seus passos. Mantenha-se firme em Deus. Não ceda à pressão do mundo. Não se entregue aos sentimentos. E creia que viver em comunhão com Deus vale a pena qualquer sacrifício. Quando cremos que Deus está no controle, nós temos a certeza que Ele poderá nos proteger de maneira inimaginável. Como acontece com isso? Deus está no controle da sua vida.
Você realmente crê que Deus é soberano? Você tem deixado a fé nele determinar seus passos? Quem determina seus passos? É a fé em Deus? A fé que Deus está no controle e assim você pode confiar que é a fé nele que vai fazer com que você determine seus passos? Você de fato acha que a comunhão com Deus é mais importante do que tudo e vale a pena você arriscar e vale a pena qualquer sacrifício para permanecer firme na comunhão com Deus? Você crê nisso? Você crê que Deus é capaz de te ajudar de forma inimaginável, de te proteger de forma inigualável? Você crê nisso? Se crê, permaneça firme. Faça como Daniel e seus amigos. Mas se você não crê, faça isso hoje. Faça de Deus o Senhor da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Deixe Deus governar você. Hoje nós escolhemos governantes dos municípios. Mas essa escolha é mais importante. Quem governa você? Você tem que deixar Deus governar a sua vida. O meu desejo é que você que está nos assistindo em casa, você que está assistindo aqui no templo, possa fazer de fato Deus, o grande governador da sua vida. E de fato, não como um clichê, não como um chavão, dizer com toda a alma, dizer com todo o coração, dizer com a maior convicção interior: Deus é soberano sobre tudo e Ele está no controle da minha vida. E Ele nos abençoe. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Quero orar por você que está em casa. Quero orar por você que está aqui. Não vamos nos dispersar nesse momento agora, por favor. Quem está aqui nesse culto, presente aqui, que nesse final de culto, depois de tudo que você ouviu aqui, você quer que eu ore por você? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Vou orar por você, pela senhora, por você, vou orar por você, por vocês, todos que estão com a mão erguida. Mas eu quero agora falar com você que está em casa, eu quero orar por você. Aí na sua casa, enquanto eu estiver orando, levante sua mão num gesto simbólico. Você vai dizer com esse gesto que você crê na soberania de Deus. E que você crê que Deus está no controle de tudo. E que você crê que Deus pode te proteger. Deus pode te socorrer de uma maneira inimaginável. Levante sua mão aí. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Senhor Deus, muitas mãos estão erguidas aqui no templo e também nas casas, com certeza, muitas mãos se levantam agora. Senhor, esse é um gesto simbólico para nós dizermos, ó Pai, que nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Senhor está no controle das nossas vidas. E nós então, ó Pai, sabemos que o Senhor é bondoso, sabemos do seu amor, da sua graça. E nós nesta noite queremos colocar cada mão levantada, cada vida representada nessas mãos que se levantam, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está com a sua mão erguida agora. Pai, atenda segundo a tua vontade, socorre, Senhor, nas suas necessidades, socorre nas suas aflições, nas suas dúvidas, nos seus temores, nas suas incertezas. Ó Deus, atua poderosamente em cada vida nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 O povo de Deus diz amém. Diga aí em casa amém. Vocês sabem que como é que nós temos que encerrar o culto no domingo? Muito bem. O pessoal que está aqui no templo sabe. Dizer para a pessoa: tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Aqui, pelo distanciamento, né, nós não podemos fazer isso pertinho, né? Mas eu quero representar todos aqui para dizer para vocês que estão aqui: tenhamos uma semana na graça e na paz de Cristo.
para dizer para você que está em casa: tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo nosso bendito Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado, Senhor Deus, no mundo. Também quero também falar não só a respeito de nós que estamos no templo, mas que seja também sobre todos que estão em casa, agora participando desse culto, e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. O povo de Deus diz: amém.